já mandei aqui para nós, tá bom? Então é o seguinte, o que que nós vamos conversar? Sobre as estratégias para reduzir a fome, tá? Eu selecionei agora toda quarta-feira às 11h30 da manhã para que a gente faça uma live aula. Como assim? Em torno de 30 minutos para a gente conversar sobre diversos pontos que eu vejo que é importante de ter uma orientação nesse dia a dia para quem quer emagrecer, para quem está inseguro do que fazer, para quem não sabe algumas atitudes, não sabe até mesmo diferenciar o tipo de fome que está sentindo. Então, isso tudo é importante que a gente entenda, porque depois, a partir do momento que você gerou uma consciência sobre isso, tá? A partir do momento que você tem consciência sobre o que você está fazendo, as atitudes e tudo mais, fica mais fácil de você saber falar não para você, porque o entendimento, a razão, nos traz a um ponto importante, que é o peso na consciência. Porque se eu sei que eu posso fazer uma melhor escolha, a maneira como eu posso levar isso melhor, e eu não faço, o peso na consciência pega um pouquinho mais. Quem concorda comigo? É verdade ou não é? Então, gente, é o seguinte, qual que é o primeiro ponto que a gente vai falar? Os tipos de fome, tá? Nós temos vários tipos de fome. Para começar, existem os nossos 5 sentidos, e esses 5 sentidos também têm que ser alimentados na hora da comida, tá? Então, a gente tem a fome homeostática, que a gente fala, que é a fome metabólica, aquela que o corpo precisa de nutriente, ele precisa de energia para gerar os hormônios, as enzimas e tudo que ele precisa fazer e produzir, tá? E a gente tem a fome específica, que eu pulei ali do meio, né? Tem a fome específica. O que é a fome específica? Fome específica é a fome, estou uma fome de comer lanche, uma fome de comer bolo, uma fome de doce. Isso é específico. E geralmente o que é específico não é real. Sabe quando a gente avalia que tá com fome? Quando você pensa em comida. Eu tô com fome às 10 da manhã, em comida. Eu comeria comida agora? Isso é fome, tá? Então, nesse sentido. Oi, tudo bem, Dai? Emocional é quando a gente compensa todo o mal-estar, e isso é o que mais está pegando as pessoas. Num geral, sempre foi. Mas agora na pandemia, as emoções estão instáveis, a gente anda muitas vezes com muitas situações mais irritados, né, mais inseguros e tudo mais. As mulheres em específico, os homens também, mas como eu cuido mais de mulher, elas estão se cuidando muito menos, gente. E isso é um problema sério. Por quê? Porque quanto mais eu deixo de me cuidar, de trabalhar o meu emocional, de trabalhar toda esse amor próprio, a autoestima, mais o meu emocional piora, mais a recompensa por buscar comida para trabalhar uma emoção, um carinho na alma, aumenta. Então, a fome emocional é a pior delas, mas nós vamos falar. E tem a fome hedônica, que é aquela apetite, porque eu preciso comer algo, mas assim, eu preciso, mas eu poderia passar sem. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Quer ver? Vamos para o nosso próximo passo aqui. A fome fisiológica, essa metabólica, é aquela que a gente tem uma sensação de fome, que emite fraqueza, necessidade real que a gente precisa de comer. Então, eu realmente sinto que preciso comer. Nesse tipo de fome, os meus hormônios estão pedindo para eu comer. A grelina, aqui, que é o hormônio da fome, aumentou, e a leptina, que é o hormônio da saciedade, está baixo. Então, eu estou com fome, não estou saciada. Conforme eu for comendo, o meu corpo vai liberando o hormônio da saciedade, parando de liberar o hormônio da fome. E é assim que eu sinto saciedade. Então, eu tenho hormônios que vão me matar a fome. Leptina, PYY, CCK, GLP-1, neurotransmissores ali, porque quando eu como, muitas vezes por prazer, também por falta de serotonina, por falta de dopamina, tá? Então, isso é importante que a gente entenda, que tem hormônios que eu preciso regular. Muitas pessoas, e aqui é importante eu ressaltar, podem ter uma deficiência nesses hormônios, um desequilíbrio nesse momento. E isso faz com que a gente coma muito mais do que precisa. Quer um exemplo? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho um pug. E os pugs não têm o hormônio da saciedade. Olha que interessante. Eles não têm a liberação do hormônio da saciedade. Então, eles estão sempre com fome. Um pug, você pode dar
comida para ele 24 horas por dia que ele está comendo. E tem pessoas que também têm essa deficiência, tá? Então, nessa fome fisiológica, eu tenho vários desequilíbrios que interferem nesses hormônios. Então, se a pessoa é geralmente muito inflamada, tá? Ela tem muitas doenças autoimunes, doenças crônicas, tem resistência à ação da insulina, tem alteração em alguns receptores lá no intestino, que é o que vai receber a comida e mandar mensagem, ó, tô satisfeito, pode falar para a Sumaya parar de comer, por exemplo. Então, essas deficiências nos receptores, na resistência à ação do hormônio da insulina, e uma pessoa que geralmente é inflamada, e vale dizer aqui que a obesidade é inflamação, quanto mais obeso eu for, quanto mais inflamado eu for, mais eu aumento o hormônio da fome e mais eu diminuo da saciedade, ou seja, eu como ainda mais. Eu ainda como mais do que naturalmente eu comeria. Então, quando a gente fala em fome, a gente logo pensa em saciedade, que é o inverso. Quando eu penso em estar saciada, que momento que a Sumaya deve parar de comer? Que momento que você deve parar de comer? Eu tenho a saciedade gástrica, que é quando o meu estômago está cheio, e para isso eu preciso de volume, tá? Então eu preciso sentir que eu me alimentei, e aqui tem um grande erro, se você é aquela pessoa que fica precisando ficar empanzinada, cheia, estufada para achar que está satisfeita com a comida, aí tem um grandíssimo erro. Então começa a prestar atenção na saciedade cerebral, que é esse ponto que eu vou falar agora. Lá no nosso intestino, ó, eu coloquei aqui para vocês que no nosso intestino a gente tem receptores que são ativados pelo intestino que vão dar saciedade, deixar a gente zen com a comida, tá? Então, se eu tenho ali no meu intestino níveis intestinais não saudáveis, ou seja, se meu intestino não tá legal, se eu tenho um Crohn, se eu tenho um intestino irritável, se eu tenho uma colite, uma inflamação a qualquer tipo intestinal, eu tô prejudicando os meus receptores que vão falar para mim, ó, pode parar de comer. Essa pessoa muito provavelmente sinta necessidade de comer com muita frequência. Tá? Então, os estímulos das partículas dos alimentos, quando eu como, mastigo, eles vão lá no intestino e liberam substâncias importantes para que o teu cérebro perceba que você comeu. Só que esse processo, quem está aqui vendo ou vai ver depois e participou comigo dos grupos de emagrecimento presencial, que é o GAP, que aliás eu vou abrir turma agora, daqui uns dias, para mentoria, vou explicar depois para vocês, mas a questão, enfim, não é, aqui o objetivo não é esse, é simplesmente uma live aula. A saciedade começa na nossa língua, tá? Então, aqui na nossa língua, nós temos receptores que são importantes por deixar-nos saciadas. Como assim? Eu como, sinto o gosto do alimento. A língua recebe esse gosto e manda para o cérebro. Os neurotransmissores relacionados à expressão da fome, eles também vão ter estímulos de saciedade, ou seja, se eu como devagar, se eu sinto o gosto do alimento, se eu foco em cada garfada, ao invés, presta atenção, geralmente não é assim que funciona. Você vai comer um lanche, aí no finalzinho você fala, nossa, finalzinho é a parte mais gostosa. Nossa, como estava bom esse lanche. Por que isso acontece? Porque em geral as pessoas só param para perceber que comeram, que é gostoso, no final do lanche. E elas já estão com aquela saciedade gástrica, estão estufadas, e aí começa a saciar o paladar, tá? E o paladar tem contato direto com o cérebro. Então, se você, a cada mordida, experimentar aquele alimento, deixar aquele sabor na tua boca, sentir o gosto daquilo, faz um teste agora na hora do almoço. Devagar, sacia, deixa o garfo descansar, não toma líquido para não limpar o paladar, dá a próxima garfada. Você vai perceber, eu tô aqui olhando para ver se não tá travando muito. Você vai perceber que você consegue ter muito mais saciedade, uma saciedade cerebral, de paladar mais rápida. E isso é fundamental, ter essa saciedade mais rápida. Tá? Por quê? Porque você come menos. Se você precisa de 20 minutos para saciar o seu cérebro naquele alimento, e você em 20 minutos come devagar, você vai comer muito menos do que você comeria. Entende? Então, na saciedade, eu tenho alimentação, cuidar da minha alimentação, que trabalhar bem a qualidade do meu intestino,
para que eu tenha esses hormônios funcionando bem. E aí tem uma informação mega importante. Os antidepressivos ativam o nosso núcleo da fome. Então, muitas pessoas que estão tomando remédio para depressão, alguns remédios, e a ação é diferente, é mais intensa ou menos intensa, porém ela existe em todas as pessoas que tomam antidepressivo, eu não estou falando ansiolítico. Antidepressivo, elas ativam o núcleo da fome. A pessoa tem mais fome, quer comer mais vezes, quer beliscar mais vezes. Entende? Entende? Eu vou ligar aqui também pra gente no Instagram, tá? Então isso, gente, é importante que vocês entendam que quando eu começo uma alimentação onde eu me preocupo com estar mais saciada, o reflexo é muito melhor, muito mais interessante para acontecer, tá? Então é importante que trabalhe-se o paladar, o que você está sentindo na boca, né? O paladar daquilo, a saciedade mental e o estômago é consequência. Ou nunca aconteceu com nenhuma de vocês, de você tá comendo, aí você vai atender um telefone, alguma coisa, volta e a fome passou, né? Então, vamos lá. Aí entramos então naquela fome que é um nome diferente, né? Eu até perguntei esses dias no Instagram, falei, vocês sabem o que é fome hedônica? Tá? Para quem tá aqui no Instagram, no story anterior, arrasta para cima que vocês vão conseguir direto no YouTube, tá? Que eu tô começando a fazer pelo YouTube, porque daí essas aulas ficam gravadas para vocês, tá bom? Então aqui eu tenho a obtenção de prazer pela comida. Então a fome hedônica é aquela que eu busco prazer em comer, só prazer, eu não tô com fome. É aquela que é a fome do paladar só. Eu como por ansiedade, não, eu como porque eu quero mastigar alguma coisa, porque eu tô buscando prazer. Eu preciso liberar no meu cérebro um neurotransmissor que chama dopamina. A dopamina me causa uma sensação de prazer e de bem-estar fenomenal. Então, como que eu faço para liberar essa dopamina? Comendo alimentos, principalmente aqueles que são ricos em gordura e açúcar. Por exemplo, um chocolate vai super bem. Por exemplo, uma massa vai super bem. Um pão que é puro carboidrato, por vir açúcar rapidamente, vai super bem. Então, assim, o fato da gente conseguir entender que tipo de fome a gente tem, se é uma fome real ou se é uma fome hedônica, fome que a gente busca pequenos prazeres ao longo do dia para recompensa de algo que não tá legal, porque teu trabalho não tá legal, porque tua vida tá corrida, o que não tá legal. Então, esse tipo de prazer é importante a gente tentar avaliar antes de comer. Avalia que tipo de fome eu estou tendo. Eu comeria hoje, agora, nesse momento, um ovo cozido? Se eu não comeria um ovo cozido, é porque eu não estou com fome. Entende? Então aqui a gente precisa trabalhar, em geral a gente trabalha na fome hedônica um sistema de recompensa, onde buscamos comer para ter pequenos prazeres, para aumentar a dopamina cerebral e com isso nos sentirmos bem com as situações que nos incomodam. Então a minha sugestão, o que eu falo? Ontem eu até falei um pouquinho disso no Instagram, até uma bronquinha geral. Tá com algum problema? Conseguiram entender isso? Então é importante que a gente faça a diferenciação no nosso corpo, na nossa mente, de o que tipo de fome eu estou tendo. Então a fome hedônica, ela age estimulando, além da dopamina, todo um sistema de recompensa cerebral, porque é uma reação em cadeia. Tá? Quem tá vendo no YouTube tá vendo os slides que eu tô colocando, tá, gente? Então essa fome hedônica é isso. Então eu estimulo dopamina, eu melhoro serotonina e aí entra um agravante muito grande. Todo paciente que chega até mim, em geral, ele fala: eu tenho vício por açúcar, eu tenho vício por massa, eu tenho vício por chocolate e eu tenho vício por leite. Esses são os alimentos principais. Por que são esses alimentos? Por que ninguém tem vício por alface? Ninguém tem vício por morango? Né? Algumas pessoas são viciadas por carne, mas é um outro propósito, né? Mas assim, por que na hora da angústia, naquela fome hedônica, por que você busca esses alimentos? Carboidratos em geral, chocolate, leite, massa, açúcar de forma geral. Porque esses são alimentos que a gente chama de alimentos opioides. Esses alimentos, presta atenção, ele age como uma droga no nosso cérebro. Tá? O açúcar em específico, ele estimula mais algumas atividades cerebrais do que a própria cocaína. Tem estudos que mostram isso. Então,
O que acontece aqui? Eu preciso entender que os alimentos viciam. E assim como uma droga, eu preciso sair desse vício. A boa notícia é que na alimentação é fácil, porque quando eu consigo controlar o meu corpo, o meu sistema cerebral de uma outra forma, comendo corretamente, tratando essa minha inflamação intestinal, essa minha resistência à insulina, como eu falei no começo dessa livezinha aqui, dessa aula, eu desestimulo a minha necessidade daquele alimento, que como eu falei, é um alimento opioide que funciona como uma droga cerebral. Tá? Então a gente precisa tirar o vício do paladar dos alimentos, e isso em geralmente 7, 8 dias melhora, e do nosso cérebro, isso geralmente em 12 a 15 dias também melhora muito. Então a gente tem que no começo ser realmente forte. Tem duas maneiras de trabalhar isso. Ou você vai reduzindo bem as porções e tendo autocontrole nessa redução, o que para algumas pessoas é complicado, ou você tira por um tempo, sofre um pouquinho mais e você vai perceber que a dependência por esses alimentos acaba. Porque, como eu disse, em geral são alimentos muito calóricos, né? Que vão somar alguns probleminhas aí, vão somar algumas... recompensa, um sistema de recompensa, onde a gente sempre está buscando esse prazer. Então, nesse novo slidezinho aqui, a fome, alimentos de alta palatabilidade. Então, geralmente, quando a gente fala de fome hedônica, a fome é a busca de pequenos prazeres para melhorar a dopamina cerebral. A gente está buscando prazer pela comida, com alimentos específicos e compensando atitudes emocionais que não estão legais. Como eu falei, a gente está cumprindo algo para melhorar a insatisfação, a nossa incapacidade por alguma coisa, a nossa infelicidade em alguma situação. E às vezes, na maioria das vezes, as pessoas nem pararam para pensar por que comem. Então a estratégia, eu sempre ia falar de estratégia para reduzir a fome, estou falando e vou falar mais, mas a estratégia é primeiro, você entender por que está comendo, que tipo de fome é essa. Se eu almocei a meio-dia, eu não tenho como ter fome antes das 3, 4 da tarde, se eu comi o suficiente. E aí, gente, tem que comer o suficiente, a gente não tem que comer para ficar cheio, mas a gente tem que comer para se alimentar, para no nosso organismo poder, então, nutrir o nosso corpo e dar para o cérebro, para o organismo, tudo que ele precisa fazer. E assim, eu estou saciada, aí eu trabalho a minha saciedade de paladar, a minha saciedade de estômago, a minha saciedade cerebral, e eu tenho todos esses resultados que eu estou buscando junto. Você entende isso? Como isso é importante? Aí a gente tem, então, aqui para vocês terem uma ideia, o que é a fome fisiológica? É aquela fome que teu corpo precisa comer, tá? Restrição, a gente trabalha na restrição energética, a gente trabalha com perda de peso, a gente sente fome fisiológica quando falta comida, quando o jejum é prolongado. E na fome hedônica? Quando que eu sinto fome hedônica? Pessoas estressadas que chegam em casa e quando trabalham o dia inteiro com a cabeça a mil o tempo inteiro. Tô falando muito alto, deixa eu tentar falar mais baixo. Cabeça a mil o tempo todo. E quando chega à noite, tem tempo. E não sabe o que fazer com esse tempo. Não tem tempo de qualidade. O que a gente faz quando não sabe o que fazer com o tempo? Tem um ditado bem legal que fala cabeça vazia, oficina da comilança, né? O que acontece nesse momento? A gente acaba no estresse, comendo por estresse. Porque eu preciso liberar algo de bom, porque eu tenho essa fome hedônica, porque eu estou em busca de pequenos prazeres, de trazer recompensas para o meu corpo, para o meu cérebro, para ele se sentir melhor, liberando dopamina. E por que não fazendo isso de forma adequada? Propriedades ativas de alimentos que vão desenvolver mais fome. Por exemplo, o glutamato monossódico. Vocês sabiam que o shoyu e esses glutamatos monossódicos, por a gente não pode falar muito o nome, eles estimulam a comer mais porque ele inibe a saciedade, então eles estimulam o centro da fome. Então a gente come muito mais quando usa shoyu, temperinho, aqueles caldinhos disso e daquilo, mesmo em pó, em tablete, aquele salzinho que realça sabor. Então tudo isso faz com que a gente gere também uma compulsão maior pela comida. O comer social. Eu fui na casa da minha avó, tinha 5 sobremesas, não aguentei, comia 5. Então você não está fazendo questão de nada mesmo. Porque a gente tem um fato interessante, se você comeu 5 sobremesas, eu garanto que tem 2 que você gosta mais e as outras que você gosta menos.
Por que não escolher a que você gosta mais? Uma ou duas? Ah, mas a nutrição fala que para emagrecer a gente pode comer de tudo um pouco. Pode comer de tudo um pouco, mas depende da frequência e depende desse pouco. E depende do quanto você quer emagrecer. Porque o caminho às vezes é longo, então a gente precisa de outras transformações aí. Também o cheiro do alimento, vocês já perceberam? Quando eu comecei essa livezinha, eu falei assim, que os nossos 5 sentidos estimulam a fome, que a gente tem que matar essa fome. Porque a gente tem que ver um prato bonito, às vezes a gente não está pensando em nada, mas ver um prato elaborado. Quer um exemplo? Muitas vezes na casa da minha avó ninguém comia salada, eu não gostava muito. E toda vez que eu ia, eu levava uma salada, eu pedia para ela fazer uma salada para mim e fazia uma salada bonita. Todo mundo comia salada, falava, nossa, que salada bonita, deixa eu provar. Por quê? É comer com os olhos. Você entra no restaurante ou passa na porta, aquele cheiro te gera fome. Tem gente que tem a fome do tato. Sabe aquela pessoa que fica assim, ó, beliscando? Eu sou assim. Amendoinzinho, eu gosto de pegar na comida, né? Então, essa pessoa geralmente gosta muito de beliscar. Então, ela fica. Sabe o que põe numa mesa para conversar com os amigos, numa casa dessa pessoa? Cenourinha, tomatinho, queijinho, um negocinho mais leve. Exposição crônica a alimentos não saudáveis faz com que você aumenta a carga tóxica, aumenta essa necessidade de alimentos opioides que eu falei para você, então gere mais fome hedônica, mais busca por prazer, tá? O tamanho das porções, que a gente também às vezes que não pode comer um pudim, em nenhum momento eu falei que é para passar nem fome nem vontade demais, mas você não pode fazer carinho na tua alma toda vez que você acha que precisa. Às vezes a necessidade de resolver algum problema e não de comer um pudim inteiro, come uma fatia pequena. Então, gente, se a gente aprender a porcionar e a não ter algumas coisas dentro de casa, mesmo que a fome hedônica venha, tá? Isso pode gerar mais tranquilidade e resultado para você. Tá? Então, as estratégias alimentares e comportamentais que ajudam a melhorar a fome, nós vamos começar a falar aqui agora, tá? Primeira coisa, a gente tem um estudo que mostra. Eu sempre falo para meus pacientes tentarem comer ovos ou proteínas no café da manhã. Em geral, as pessoas enjoam, mas é porque sempre come do mesmo jeito. Eu tenho dia que também não tô afim de comer, então nesse dia às vezes eu tomo só um suco detox, um café, faço meio que um jejum e tudo bem, cada um na sua orientação. Mas eu vejo o ovo, mesmo quando eu não tô com vontade, meio que como, tô com fome, mas não tô com vontade de comer ovo, meio que como um remédio. E vou falar por quê. Um estudo, quem tá aqui no Instagram não tá vendo, mas quem tá no YouTube tá vendo a aula e o estudo aqui na tela, ele mostrou o seguinte, que consumir 2 ovos por dia de manhã, em comparação com o café da manhã, com farinha de aveia, e vamos dizer que em geral a gente vê a aveia como uma coisa bem saudável, e ela é, se bem consumida, diminuiu o hormônio da fome, melhorou as taxas de colesterol bom e ruim, atrasou o esvaziamento gástrico, ou seja, a pessoa além de matar mais a fome, ela ficou mais saciada o dia todo. Aumentou o hormônio, esse PYY aqui, ó, é o hormônio da saciedade, então ela ficou, ó, matou mais a fome, melhorou o colesterol, a relação do colesterol, ajudou a diminuir a rapidez de sair a comida do estômago, que é o esvaziamento gástrico, então ele ficou mais tempo ali matando a fome, aumentou o hormônio da saciedade e com isso liberado no café da manhã, aí ovo não pode ser no almoço, tem que ser de manhã, né, ovo, é proteína boa. De manhã, o estudo foi feito com ovo. Ele vai diminuir a tua fome ou melhorar a tua saciedade pro jantar. Então, aquela pessoa que chega no final do dia, como a Nádia falou aqui para mim, que agora eu não tô vendo o comentário de vocês, mas eu tenho muita fome à noite. Ou a tua alimentação tá insuficiente durante o dia, ou de manhã você tá comendo um pãozinho, 2 torradinhas com um cafezinho, achando que isso está sendo bom. Não você em específico da Nádia, mas a maioria das pessoas. Isso não está sendo bom, porque eu estou estimulando o hormônio da insulina, o hormônio que estimula a fome logo cedo. E quando eu como ovo, eu estimulo o hormônio que mata a fome logo cedo. Isso vai refletir lá no final do meu dia. Entenderam isso? Isso é importante de entender. Outra coisa, uma dieta para quem está muito compulsivo, com muita comilança, por uns 8 dias, inicialmente, fazer uma dieta livre de carboidrato. Em geral, esse outro estudo, ele colocou o seguinte, que em 8 semanas seguidas, de 2 semanas de reintrodução alimentar, numa dieta cetogênica, ou seja, com a quantidade de carboidrato muito pequena, a perda de peso foi de 13%.
durante o período de sem comer carboidrato, tá? E teve, ó, durante a cetose, que é onde a gente entra no estado cetogênico, quando a gente tira o carboidrato da alimentação por um período, houve supressão, ou seja, reduziu o hormônio da fome e melhorou muito a escala de saciedade, a pessoa ficou muito mais saciada. Então, reduzir, eu não estou falando para vocês tirarem o carboidrato sem orientação nutricional, mas diminuírem a farinha branca, o açúcar e as frutas, sim senhora, porque fruta tem muita frutose, vai ajudar muito na redução da fome e no controle disso. Essa fome hedônica, de ficar comendo sem pensar no que está comendo, tá? Outra coisa é que as pessoas comem muito, estratégia para reduzir a fome. Na fome, por estresse. Então, a gente tem suplementos de fitoterápicos que ajudam, e aí eu não posso falar muito aqui porque é mais direcionado, mas o picolinato de cromo pode ajudar, o vanádio pode ajudar, para doce a garcinia camboja pode ajudar, a grifônia simplicifolia pode ajudar, que é o 5-HTP, tá? Uns 50, 100 miligramas, é bem legal, só que tem que tomar cuidado quem tá tomando antidepressivo, tá? Então, sempre é legal que vocês busquem alguém que oriente para vocês a quantidade, a porção disso tudo, mas depois dos 50 anos você aumenta mais peso, Jô? Na verdade, o metabolismo fica mais lento, só que os nossos hábitos, nosso sedentarismo, nosso nível de estresse, nossa qualidade de sono, essas coisas que vão mudar mais do que o próprio metabolismo, tá? Então, assim, para melhora do estresse, da fome no estresse, a gente tem que buscar manter hábitos saudáveis, uma atenção mais direcionada para aquilo que a gente está fazendo. Eu não acreditava em meditação, mas a meditação desestressa muito a gente. Então, fazer uma meditação é importante. Tomar água é importante, gente, muito importante. E o autoconhecimento. O autoconhecimento, assim, você sabe que tá nervosa, que tá brigando com o namorado, com o marido, isso te deixa nervosa? Que você vai chegar em casa e vai comer? Come alguma coisa antes, vai fazer um exercício antes, vai tomar um bom banho relaxante para diminuir esse estresse, faça algo, antecipe seu problema, tá? Outra coisa, sono insuficiente pode resultar em fome, tá? Por quê? Porque se a gente não dorme tão bem, a gente aumenta o hormônio da fome, diminui o da saciedade e estimula os endocannabinoides. O que é isso? São substâncias que vão aumentar a necessidade daqueles alimentos opioides, do açúcar, da farinha, do chocolate, do leite, derivados, para quem é viciado nisso, tá? E a compulsão diminui muito para quem é viciado por leite e derivados quando você fica uma semana sem. Muito, melhora muito. A Fer colocou aqui, Nutri, hoje optei por um espaguete de abobrinha com franguinho e no café da manhã bolo fit de banana com aveia orgânica sem glúten. Boas escolhas? Boas escolhas, mas eu não sei se você viu, Fer, aqui a gente estava falando do ovo, o estudo do ovo. Então, essa aula tá gravada, vou deixar o link para vocês, arrasta para cima depois aqui, tá? Sempre que vocês puderem, toda quarta, 11h30, gente, vai ter uma live aula. Sempre que vocês puderem assistir pelo YouTube, é mais legal porque tem os slides, eu consigo expressar melhor para vocês lá. Então, dormir bem faz parte. Dormir bem gera uma maior necessidade de você trabalhar o metabolismo funcionando na saciedade, no equilíbrio. Eu dei uma parada porque eu vi que a imagem está um pouquinho ruim no YouTube, mas eu vou melhorar isso depois, tá? E na gravação também vai estar bem legal. Então a Nádia colocou que toma água, suco verde, 2 ovos com pão, café. No meu caso, eu acho que é a falta de mastigar mesmo, pode ser. Ou pode ser outros fatores que estão importantes aí, tá? Tem outras coisas que a gente ainda vai falar um pouquinho. Enxaguar a boca com alguma coisa de menta, um enxaguante bucal, uma escova de dente, tira a necessidade das nossas papilas em sentir, em comer de novo, em repetir, comer mais daquele alimento, tá? Então é importante, talvez, deixa eu colocar isso aqui que eu acho que vai ficar melhor. É importante, talvez, que a gente faça isso também. Ande com oh meu pai, uma balinha sem açúcar, um enxaguante bucal, uma pasta, uma escova de dente para escovar os dentes, é legal isso, é bacana. E as estratégias, como eu falei, de antecipação, antecipar a matar a fome antes de um evento. Se você sabe, sai do trabalho, 6 horas da tarde, chega em casa, 7 horas, morrendo de fome, por que não comer alguma coisa saindo do trabalho, para não chegar em casa e querer comer o mundo?
É uma boa. Então, antecipar 30 minutos antes das refeições. Quer um exemplo? Deixa eu ver se eu vou falar disso aqui. Uma colher de óleo de coco, ou de TCM, ou de fibra, tá? Antes do almoço. Então, eu sempre como muito à noite. Exemplo, vamos pôr na janta que o pessoal come mais. Então, eu tenho muita fome 8 horas da noite. Então, lá pelas 7h30, você pega um pouco d'água, põe uma colherzinha de chá de psyllium, né? Ou de farinha de chia, coloca nessa água, mexe, toma. Você não vai chegar com tanta fome, quase nada de fome na hora da janta. Você antecipou o problema. Uma colherinha de chá também de óleo de coco, meia hora antes não de todas as refeições, tá, gente? Porque tem caloria. Mas da refeição que você sente mais fome, acelera o metabolismo e faz com que você... Não tô falando que emagrece. Se acelera o metabolismo e tira um pouco da minha fome, eu vou chegar com menos fome, eu vou comer menos lá. Mas aí você também precisa ter a consciência de respeitar isso, tá? Mastigação. E ali eu não mudei o que eu estava escrevendo. Por que a gente precisa mastigar os alimentos? Porque eu preciso mastigar para saciar minha fome de paladar, a minha fome a nível de estômago e o intestino. Eu preciso estar com partículas de alimento bem digeridas para eu conseguir absorver isso nos meus receptores e trabalhar a minha fome cerebral, a minha saciedade cerebral. Lembra que eu falei? Aí eu não coloquei. E as fibras, como eu disse aqui, numa antecipação, que ela entra no mesmo caso, de 30 minutos antes. Então, qual que eu indico de fibra ali? O psyllium, eu indico, você compra tudo em loja de produto natural, tá, gente? O psyllium e a farinha de chia. Farinha nutre. Por que farinha? Porque a farinha vai ter um efeito mais sacietógeno, tá? A fibra, inclusive para quem tem diverticulite, não é interessante nem semente de linhaça, nem semente de chia. Então, usar fibra, usar um óleo, lavar a boca com menta, vamos voltar aqui para eu ver o que mais. Dormir melhor, tomar bastante água ao longo do dia, comer proteína no café da manhã, reduzir as farinhas brancas e açúcares. Isso tudo são estratégias para ajudar a gente a reduzir a fome. Então vamos lá, só para vocês anotarem, quem não anotou, quem chegou agora. Resumidamente, falei de fome hedônica, fome emocional um pouco, que a gente vai falar disso melhor, mas o que eu tenho como fome, assim, o que eu tenho de estratégia para reduzir a minha fome? Primeiro, comer devagar, mastigar bem, dormir bem, ter uma boa hidratação. Consumir porções de 1 colher de chá de alguma fibra legal, como o psyllium, pode ser o farelo de aveia, pode ser a farinha de chia, meia hora, 40 minutos antes da refeição que eu tenho mais fome. Porque tudo tem caloria, então eu não posso comer em cada refeição, tá? Também posso consumir antes dessa refeição que eu tenho mais fome, 1 colher de chá de óleo de coco, tá? Então eu falei da mastigação. Dormir bem, também falei. Enxaguar a boca com um enxaguante bucal ou escovar os dentes com alguma substância que tenha sabor de menta, que ela tira a necessidade desse alimento. E eu acho que, a princípio, é só. Então, proteína, diminuir carboidrato e tudo mais. E reduzindo esses alimentos, vocês vão... Me conta, vem aqui no Insta ou comenta aqui embaixo do vídeo depois. Conta pra mim se não deu menos fome, se você não tá muito mais no seu controle, tá? E só pra fechar aqui, eu preciso que vocês tenham consciência alimentar. Gerem consciência alimentar com vocês. Pode ser? Gerar consciência alimentar? Qual o objetivo que vocês têm, o que realmente vocês querem, o que vocês têm que fazer de mudança, estipula um tempo e faça isso de forma gradativa, tá bom? Combinado? Gente, compartilha essa live com quem vocês acham que tem que ver, até mesmo para eu ter mais sugestões de ideia, deixe para mim sugestões, porque eu vou fazer a nossa próxima live, o tema, deixa eu dar uma olhada aqui, qual que vai ser? Vai ser na próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã. Pessoa ansiosa tem tendência a engordar? Não, Ju, na verdade tem tendência a comer. Por que tá comendo? Pela ansiedade. E aí tem que trabalhar todo esse ponto, entende? O porquê dessa ansiedade. Ó, gente, a semana que vem a live vai ser sobre emagrecer assim é um erro. E ela tá fenomenal. 11h30 da manhã, direto no YouTube, tá? Eu quero fazer no YouTube. Então tenta todo mundo, um pouco antes eu vou deixar o rasta pra cima, vocês vêm pra live no YouTube. Fechou? Combinado? Beijo para vocês. Almocem com muito
consciência alimentar, tenham isso como disciplina, gerem essa disciplina, não vai ser uma semana, não vai ser 2, não vai ser 3, a gente precisa gerar essa disciplina na vida de vocês, tá? Obrigada a vocês, gente, eu quero criar isso como um hábito de começar a fazer toda semana para passar mais informação. Quem tá no YouTube, eu vi que às vezes não tá muito bom, eu vou configurar um pouquinho diferente essa conexão, mas acredito que a gente vai ter bastante resultado, porque aí vocês podem ter essa live salva por 2 dias para assistir. Fechado? Depois de 2 dias, ela vai pro meu Telegram, tá, gente? Vou deixar aqui embaixo o Telegram para vocês, para que vocês possam entrar lá, se cadastrar e lá sempre vocês vão ter acesso a muito mais do que tudo aberto, porque lá vocês vão receber tudo que tudo que eu posto e tudo mais. Tá bom? Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não? Então a livezinha, a ideia, fica com Deus também, gente. A ideia é fazer em torno de 30 a 40 minutos, fechado? Beijo, até mais e vamos ter uma ótima semana. Tchau, tchau.